Saudações a todos, eu sou Armando Andretta, da Associação Civil Independente de Bombeiros, e vamos fazer um breve comentário sobre proteção respiratória. Gostaria de comentar com os senhores sobre as máscaras semifaciais filtrantes para proteção respiratória contra riscos específicos dos ambientes de trabalho. Essas máscaras são dotadas de filtros que são substituíveis. Eu posso abrir a câmara de guarda do filtro. Tenho aqui o elemento filtrante. Essa máscara especificamente vem equipada com um filtro para vapores orgânicos e gases ácidos, e eu posso utilizar então nesses ambientes. Se eu precisar de um filtro eventualmente para poeiras ou contaminantes sólidos, poderia usar com esses filtros. Eu poderia inclusive substituir o filtro na própria máscara e teria condições de uma utilização adequada para o meu ambiente de trabalho. Lembrando que toda máscara filtrante, um pré-requisito vital é que eu possua oxigênio suficiente no ambiente para garantir as funções respiratórias do indivíduo, ou seja, no mínimo 19,5% até 23% são os limites de tolerância para ambientes com oxigênio. Abaixo de 19,5%, essas máscaras não vão fazer efeito e eu vou precisar então de um equipamento com suprimento de ar. Então um equipamento autônomo, ou com mangueiras, ou com compressores, ou com outros fins que garantam suprimento de ar respirável ao trabalhador, ao operador dessa emergência, se for o caso. Lembrando que todas as máscaras possuem válvulas. Essas válvulas permitem que o ar entre pelo filtro. Temos aqui uma válvula que vai permitir a passagem do ar de fora para dentro, e quando a pessoa exala, eu tenho as válvulas de exaustão que ficam normalmente à frente da máscara, que vão permitir que esse ar respirado saia para o ambiente. Colocação bastante simples, um equipamento bastante leve e confortável para uso. Primeiro passo, coloco a máscara no pescoço. Ela pode ficar em posição de descanso enquanto não tem necessidade de trabalho. Na hora da utilização, coloco sobre o rosto e puxo a tira à altura da cabeça. É um equipamento de bastante simples uso, fácil manutenção, fácil higienização e garante então a condição respiratória adequada ao trabalhador ou a um operador eventual de emergência. Vamos comentar agora sobre uma máscara facial completa ou panorâmica, um pouco diferente da máscara semifacial, porque esse modelo eu tenho a máscara semifacial interna e tenho também a proteção para os olhos. Então uma máscara que me permite uma utilização um pouco mais ampla, porém no mesmo limite de oxigênio do ambiente. Então esse modelo, ele contém a mesma válvula de inalação, por onde o ar vai entrar para o elemento, e na exalação esse modelo sai aqui por baixo. Temos na mascarilha interna também duas pequenas válvulas de retenção, que evita que o ar exalado permaneça no interior da máscara e cause então um embaçamento do visor. Então é uma máscara que já permite uma condição de segurança melhor para o operador. Um pouco mais pesada, requer uma manutenção um pouco mais delicada, mas funcional. Temos aqui o filtro para esse modelo, e lembrando os dois filtros que comentamos agora, para vapores orgânicos e gases ácidos e para poeiras. Seria como se eu tivesse juntado esses dois filtros e colocado nesse filtro combinado. Então esse filtro agora, ele já vem dotado de elementos filtrantes para vapores orgânicos, gases ácidos, poeiras, névoas e fumos. Então um filtro que a gente chama de combinado, um filtro polivalente. Um pouco mais pesado, porém de fácil uso também. A diferença é que o cartucho vai colocado externamente à máscara
exposto. Lembrando que todos os filtros, tanto da panorâmica como das semifaciais, possuem uma duração limitada de acordo com a poluição do ambiente que eu me encontro. A colocação desse modelo é um pouco diferente. Ela já possui essas tiras que nós chamamos de aranha. Então a aranha vai ficar na parte posterior da cabeça. A colocação mais conservadora para o equipamento seria a abertura da aranha com os dedos. Então, nós vamos fazer uma abertura para que seja encaixada a cabeça. Após o encaixe, eu vou fechar as duas tiras temporais, as duas tiras da mandíbula e, por final, a tira na altura da testa. Vai me permitir um bom ajuste e também uma máscara confortável para trabalho. De retirada bastante simples também, um equipamento bastante versátil, extremamente importante para inúmeros trabalhos industriais e, eventualmente, para atendimento a emergências. Lembrando, não possui suprimento de oxigênio, então ela só pode ser utilizada no ambiente que eu tenha a faixa de tolerância adequada de oxigênio no ambiente. Vamos comentar um pouco sobre cilindros, parte do nosso equipamento autônomo de proteção respiratória. Agora, diferente das máscaras filtrantes, eu possuo uma garrafa, um cilindro, onde eu tenho dentro dele uma quantidade limitada de ar respirável, carregado com qualidade homologada, que vai me permitir respirar por um tempo determinado em ambientes agora onde eu não conheço o contaminante ou onde eu tenha certeza ou dúvida da anormalidade na quantidade de oxigênio ambiental. Então o cilindro basicamente vai ser composto pelo corpo. Então esse aqui é um modelo de aço, então, cilindro pesado, corpo do cilindro, e aqui eu tenho a torneira. Então, a torneira vai ser a peça final, onde eu vou fazer a abertura e o fechamento para que possa liberar o meu suprimento de ar para o meu sistema respiratório. Então a torneira simples, não tem nada demais essa, simplesmente abre e fecha. Conexão DIN, conexão de rosca, que nós vamos estar utilizando com muito cuidado na hora de fazer a conexão no sistema de redução de pressão do meu equipamento autônomo. Uma colocação mal feita pode ocasionar um dano na rosca e, consequentemente, um vazamento de ar e, possivelmente, necessidade de uma manutenção bem mais cara no meu sistema respiratório. Temos aqui agora um cilindro em composite, como os senhores podem perceber, bastante leve em relação ao modelo anterior de aço. Esse já é um modelo um pouco mais sofisticado, onde eu possuo um manômetro, eu tenho um marcador de pressão nesse cilindro. Então eu sei, com ele separado do meu equipamento, quanto eu tenho de pressão no dispositivo. Também dotado de um sistema de segurança na torneira, que evita o fechamento acidental. Eventualmente eu poderia simplesmente raspar a torneira em alguma superfície e ela fecharia. Para evitar essa situação acidental, esse modelo conta com uma trava. Então percebam que ela vai abrindo em estágios e não fecha. Para que eu possa então fechar essa torneira, eu devo puxar a trava e aí eu libero a condição da torneira ser fechada. Torneira fechada, pronto para guardar o equipamento ou substituir o cilindro caso ele se encontre vazio. Lembrando que tanto o caso do cilindro de composite como de aço, eles têm necessidade de teste hidrostático por uma empresa habilitada, que vai fazer o teste de capacidade do cilindro, tem que fazer os testes periódicos, inclusive de torneiras, e a recarga em estações homologadas. Temos aqui agora o meu suporte do cilindro, nós chamamos aí como backpack,
alguns carinhosamente chamam de arreio, estranho, né? Mas gosto é gosto. Esse equipamento já é composto com as tiras que vão sustentar o cilindro, que permite que o trabalhador ou o bombeiro ou o operador de emergência vista o equipamento. E nós temos também as partes fundamentais, que são as válvulas reguladoras. Então, nesse momento, ligado ao cilindro, eu tenho esse componente que nós chamamos de primeiro estágio. Então, o primeiro estágio vai ser a válvula responsável pela redução inicial do ar respirável saindo do cilindro. Lembrando que ele deve sair do cilindro aproximadamente 200 a 300 bar, dependendo da capacidade do cilindro. Faz uma primeira redução. Dessa primeira redução, ele vai mandar pelas mangueiras uma de baixa pressão para o meu segundo estágio, que vai ser exatamente a peça conectada à máscara, por onde o trabalhador vai inalar o ar. Então, esse segundo estágio, agora sim, ele já tem o ajuste fino, como nós chamamos, que vai permitir a saída de um ar de baixa pressão em condição respiratória. Na outra mangueira de expedição do meu primeiro estágio, eu tenho então a conexão com o meu manômetro. Nesse caso, o manômetro é analógico, poderia ter um digital, eletrônico, tá? Esse aqui é um modelo mais tradicional, que vai me mostrar então quanto eu tenho de ar no momento. Então, assim que o cilindro é aberto, o operador deve observar qual a capacidade de ar que ele tem no cilindro e, periodicamente, checar o seu consumo. A grande pergunta que todos fazem: quanto tempo dura um cilindro de ar durante um trabalho? A resposta é simples: depende de quanto você respira. Então, numa situação confortável, uma respiração lenta, esse cilindro pode durar até vários minutos, até quase uma hora. Numa respiração rápida, em situação de estresse ou de trabalho com cargas, ou uma situação de combate a incêndio do bombeiro, ele vai durar poucos minutos. Então, nós vamos fazer uma pequena equação, onde eu vou tomar a pressão do meu sistema, vou multiplicar pela capacidade em litros do meu cilindro e, finalmente, eu vou dividir pelo ar que eu respiro, ou seja, quantos litros eu estou consumindo por minuto. Temos aqui um outro modelo de Bactec, tá? Todos seguem mais ou menos o mesmo padrão. Esse é um modelo um pouco mais robusto, onde a válvula do primeiro estágio se encontra fixa ao sistema. Também tem as duas mangueiras, uma de alta pressão, que vai me dar condição de verificação da capacidade do cilindro, e uma de baixa pressão, que vai me conduzir até o segundo estágio, que vai me dar a condição de respiração. Lembrando que os dois sistemas funcionam com conexão DIN, ou seja, rosca. Então, ambos requerem um cuidado na hora da substituição do cilindro, e ambos possuem também o sistema de alarme. Quando esse sistema possui uma pressão em torno de 50 bar, ele dispara um alarme pneumático, um apito. Então, esse apito vai ficar tocando enquanto houver ar no cilindro. Então, durante os 50 bares, vai caindo a pressão e ele continua tocando. Quando ele parar de tocar, simplesmente o ar esgotou 100%. Esse consumo de 50 bar é muito relativo, dependendo do tipo de trabalho e dependendo do planejamento que o trabalhador deve executar para poder entrar no ambiente. Uma coisa é entrar no ambiente que eu tenho uma porta de saída a 2 passos. Outra coisa é eu entrar no ambiente que eu vou gastar vários metros para chegar até a minha operação, vou desenvolver um trabalho e depois tenho que caminhar mais vários metros para sair para um ambiente seguro. Então, cada situação requer um planejamento diferente e um conhecimento do seu consumo de ar e como você vai administrar esse ar durante a sua operação. As conexões das mangueiras, que normalmente são utilizadas em sistema de proteção respiratória autônomo, são de engate rápido. Então, são conexões que, com o sistema aberto e pressurizado, é impossível desconectar. Para que eu possa, então, desconectar essas mangueiras, eu devo fechar o cilindro,
devo purgar o segundo estágio, ou seja, tirar o ar do segundo estágio para descarregar a pressão dessa mangueira, e aí finalmente eu comprimo as duas mangueiras e puxo o anel. Então a mangueira é desconectada. Para a conexão, basta encaixar e apertar, está conectado. Bastante simples, fácil e seguro sistema de conexão por engate rápido. Comentando um pouco sobre o segundo estágio, nós temos então uma válvula, como eu já me referi anteriormente, ela vai permitir uma pressão de ar compatível com a minha respiração. Então eu consigo respirar de uma forma adequada, num volume suficiente para o meu trabalho. Esses sistemas de válvula possuem então uma borracha aqui dentro, um diafragma, um anel, onde esse dispositivo vai ser deslocado para o operador no momento da respiração. Então, nesse momento, onde eu faço uma pressão negativa, ou seja, eu aspiro o ar, o sistema de válvulas é acionado e eu tenho então a descarga de ar para dentro da minha máscara. É assim que funciona. Esse modelo, um pouco mais antigo, ele permite uma colocação em pressão negativa e girando esse ponto eu tenho a colocação em pressão positiva. Qual seria a diferença? Em pressão negativa, nesse momento o ar não sairia, a menos que eu aspirasse. Em pressão positiva, esse ar ficaria em fluxo constante, débito contínuo, ele ficaria vazando o tempo todo. Qual a vantagem e qual a desvantagem dos sistemas? No momento do uso da máscara, se eu tiver um ligeiro deslocamento dessa máscara do rosto e eu tiver um contaminante com pressão negativa, assim que eu inalo o ar, eu também permito que esse contaminante entre na máscara. Se eu tiver uma pressão positiva, assim que houver um deslocamento da máscara, essa pressão vaza para fora e leva consigo o contaminante para o ambiente. Então, esse é um sistema que foi muito utilizado, hoje praticamente em desuso, possui uma regulagem negativa e uma regulagem positiva. Um sistema de segundo estágio mais moderno, mais atual, esse agora eu não tenho a chave que me permite mantê-lo em negativo ou positivo. Eu vou ligar o equipamento em negativo e assim que for dada a primeira inalação, ele já se transforma automaticamente em positivo e permanece nessa condição até que eu desarme o sistema para retirar a máscara. Esse modelo possui ainda uma válvula que me permite uma abertura para incremento de ar, então consigo ter uma vazão maior dentro da máscara, que vai permitir, por exemplo, um desembaçamento, caso ocorra. Então esse modelo eu tenho esse pequeno botão superior, onde ao comprimi-lo, essa máscara ou essa válvula se torna pressão negativa. Assim que eu faço a primeira inalação, uma válvula nessa região libera o sistema e ela se torna então positiva. Então, com ela conectada à máscara, eu não vou perceber a diferença. Eu simplesmente inalo com uma certa energia na primeira inalação, ela abre a pressão então positiva e permanece em positivo. E eu não percebo a diferença entre essa e a negativa durante o uso. A diferença, numa situação real de deslocamento da máscara, é que, caso ocorra, o ar sai por esse deslocamento e não permite, então, a entrada do contaminante na região respiratória do trabalhador. Então, relembrando, aperto esse botão, ela se torna negativa. Assim que eu inalo, o sistema comprime o diafragma, que transforma então ela em positiva automaticamente. A conexão da nossa máscara panorâmica agora ao sistema respiratório autônomo se dá também por engate rápido. Então esse modelo, particularmente, possui um botão de acionamento superior, onde eu vou acionar para deslocar o segundo estágio. Para a colocação do segundo estágio, basta que seja comprimida uma peça contra a outra e pronto. Conexão realizada, sistema pronto para uso. Para retirada, então,
basta que eu comprima esse botão superior e eu desloco então a válvula de segundo estágio para uma substituição, manutenção ou qualquer outro fim necessário. Aqui um outro sistema de conexão, também de uma máscara panorâmica, uma máscara mais moderna, com um campo de visão um pouco melhor. Diferença é que agora a conexão se dá pela válvula. Então eu vou comprimir esses botões laterais da válvula e encaixo na máscara, feita a colocação. Para remoção, basta que eu aperte os dois botões e faça então a retirada. Extremamente simples e rápido também. A nossa orientação para o operador de um sistema desse é reconhecer o equipamento que você tem em mãos à sua disposição. Então, vários modelos existem no mercado. É muito importante que seja verificado anteriormente à necessidade de trabalho real as conexões, peso, colocação, aberturas, fechamentos e etc. Então, antes do trabalhador utilizar um equipamento autônomo principalmente, ele deve se familiarizar com o equipamento. Então, toda a prática deve ser dispensada anterior ao trabalho, para que numa situação real ele não venha a cometer pequenos erros que possam causar situações bastante perigosas para essa pessoa. Então, vamos apresentar agora a equipagem completa de um EPR autônomo de duas formas bastante tradicionais e usuais no trabalho. Então, a vestimenta lateral, então, eu coloco o sistema sobre o ombro e visto como se fosse então uma jaqueta. Lembrando que a preparação do equipamento anterior ao uso deve ser considerado sempre de afrouxar as fivelas para que ela fique maior do que o seu tamanho. Porque como são fivelas de ajuste rápido, elas são fáceis da gente fechar, um pouco mais complexas para a abertura. Então, colocou no ombro, faço então o ajuste da altura dos ombros, que é uma altura confortável. Posteriormente, faço o fechamento da fita da cintura. Providenciando também o ajuste. Percebam, senhores, que este modelo possui a válvula do segundo estágio presa à cintura e a máscara presa ao peitoral. Feito isso, providencio então o fechamento da válvula. Então, coloco a válvula em pressão negativa, faço a abertura do cilindro, faço a conexão da máscara à válvula do segundo estágio e ela já se encontra então pronta para uso. Faço a abertura da aranha como visto anteriormente e visto a máscara. Lembrando que a colocação do equipamento não segue uma norma rígida, onde cada usuário pode desenvolver um método mais adequado para sua vestimenta, desde que ele seja prático, funcional e seguro. Um segundo método, colocação sobre a cabeça. Nós vamos pegar todo o conjunto, com a válvula então posicionada para cima, jogo sobre a cabeça e permite um deslizamento sobre os ombros. Ajusto então ombros, ajusto cintura, faço o fechamento da válvula em pressão negativa, faço a abertura do cilindro, checo a pressão do meu sistema e finalmente faço a colocação da máscara para utilização.
Agradeço pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.